Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o oportunismo do empresário bilionário Joesley Mendonça Batista, que está organizando, que está fazendo articulações, montando uma equipe pujante jurídica, econômica e também de marketing político para que ele consiga se candidatar, se viabilizar em 2026 para a presidência da República. Se você eventualmente não estiver associando o nome à pessoa, senta que vem história, porque nesse país ninguém morre de tédio. Joesley é aquele empresário que esteve envolvido aí na Operação Lava Jato, que gravou o Temer. Eu queria falar assim, dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tá. Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Eu estou lá me defendendo. Como é que o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Formei também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo. E fez aí com que Temer fosse o primeiro e único, até agora, presidente que foi denunciado em exercício do mandato. Então, Joesley é alguém complexo e que conhece os três poderes. Ele conhece o executivo, legislativo e judiciário muito bem. Ele tem trânsito na esfera do poder, mas ele ficou aí sucumbido por alguns anos, mas nesse tempo todo, claro, fazendo um rebranding. Antes do rebranding que ele está pretendendo, do rebranding pessoal, ele fez o rebranding empresarial. Então a gente vai entender o que é o rebranding, que não é só Joesley que está fazendo ou que já fez, mas a gente vai entender por que muita gente, ou partidos, ou pessoa pública, né, pessoa física, ou empresa, por que eles fazem o rebranding, que eles fazem essa mudança da marca no que tange a percepção do público para com essa marca. Então, para dar um exemplo prático, nós temos a Odebrecht, fez um rebranding. A Odebrecht, que esteve envolvida junto com a JBS, com a OAS, na Operação Lava Jato, porque eles pagavam propinas para partidos e para políticos, a Odebrecht mudou o nome. A Odebrecht não é mais Odebrecht. A Odebrecht se tornou Novo Nor, fez um rebranding, uma mudança na sua marca, numa intenção de reposicionar a marca, claro, para tentar desvincular da Lava Jato, dos escândalos, né, da corrupção, e também confiando na memória curta da maioria das pessoas e na falta do conhecimento também da maioria das pessoas, porque muita gente, às vezes até por conta, enfim, do dia a dia, não sabem que a Novo Honor é a Odebrecht. Então as pessoas veem a Novo Honor e acham que é uma nova empresa, mas não, é a Odebrecht, que hoje é a Novo Honor, tentando desvincular daquele passado para se posicionar de uma outra forma no mercado. Mas às vezes a empresa faz um rebranding não por conta de um escândalo ou coisa assim. Às vezes a equipe de marketing entende que é um outro tempo, que é uma outra era, ou que precisa alcançar mais nicho, mais pessoas, e faz o rebranding comercial da marca. Outro exemplo do rebranding, a Casas Bahia, que antes tinha aí aquele mascote, o baianinho, com aquele chapéu que é característico do Nordeste e também da Bahia, mudou. Hoje nós não temos a Casas Bahia via varejo com o baianinho mascote e temos o mascote CB.
O mascote CB é um menino mais despojado, de boné, enfim, desvinculou-se do baianinho. Talvez ainda muita gente, como a Casas Bahia fez isso há pouco tempo, olhe e fala, nossa, não tô vendo mais o baianinho, agora é esse CB, o mascote. Ou talvez muita gente acaba esquecendo, porque o rebrand é isso, acaba fazendo também com que as pessoas se desvinculem ou esqueçam aquela imagem que tinham da marca no passado. Então hoje as pessoas veem a Casas Bahia com o mascote CB. Politicamente também acontece o rebranding. A gente viu o PTN, o Partido Trabalhista Nacional, que é um dos partidos, ou era, um dos partidos mais antigos do Brasil, criado lá em 45, nos anos 2016, eles pegaram e fizeram um rebranding. O PTN se tornou Podemos. Eles utilizaram, inclusive, aquele slogan do Obama, Yes, we can, que é sim, nós podemos, e utilizaram a sigla, né, mudaram a sigla PTN para o nome Podemos. Quantas pessoas não perceberam ou não se atentaram nesse rebrand, nesse reposicionamento político do PTN? Talvez muita gente pensou, o PTN se extinguiu. Não, o PTN deixou de ser PTN para ser Podemos. Então perceba que o rebrand, ele age muito no emocional e no mental das pessoas, porque acaba meio que apagando, desvinculando de uma imagem que estava aí na consciência da população. Então é nesse sentido que o Joesley, ele está fazendo o rebranding da sua imagem. Lembrando que Joesley fez o rebranding com as empresas do grupo JF. Se a gente for olhar todos os empresários envolvidos na Lava Jato, a gente vai ver que Wesley e Joesley Batista são os únicos que prosperaram verdadeiramente após a Lava Jato. As demais empresas ou falência ou decretaram aí recuperação judicial diferente da JBS. Ou, melhor dizendo, diferente da holding JF. Então, a gente vai entender que Joesley fez um rebranding econômico, um rebranding empresarial, e agora ele está fazendo o rebranding pessoal. A se olhar pelo rebranding que ele fez a nível empresarial, que deu muito certo, inclusive o fez tornar bilionário depois da Lava Jato, a gente pode aí começar a analisar e a prospectar que há sim possibilidade de ele ter muito sucesso no rebranding físico ou pessoal que ele está fazendo. Então perceba que Joesley e Wesley, nos anos 2000, eles assumem a responsabilidade administrativa da JBS e, por óbvio, da holding JIF, que é uma holding que hoje abarca aí empresas em vários segmentos, eles são donos de empresas em várias áreas. Só para vocês terem ideia, eles têm a Flora Higiene Cosméticos, eles têm Banco Original, eles têm a JBS, que é a maior produtora de proteína animal no mundo, que emprega no Brasil 200 mil pessoas e lá fora 100 mil pessoas, totalizando 300 mil colaboradores. É a maior empresa do Brasil disparada, e eles têm, além do Banco Original que eu falei, eles têm PicPay é deles, eles têm Âmbar Energia, que hoje, né, tem aí negócios com a Eletrobras, eles têm Eldorado Celulose, que voltou a responsabilidade deles. Enfim, eles são donos de várias empresas com capital social bilionário. Então a JBS, que foi criado lá, JBS não, a JIF, que é a holding, que foi criado lá na década de 50
pelo patriarca, que é o José Batista Sobrinho, que de um pequeno açougue, ele teve uma ideia genial de ir para Brasília fornecer carne para os trabalhadores que estavam nas empreiteiras, que estavam erguendo Brasília. O negócio prosperou, ele comprou, né, incorporou abatedouros locais, criou a Friboi é deles, é a Friboi que depois cresce e se torna JBS, com várias marcas. JBS não tem só a Friboi hoje em dia, tem a Maturata, a Seara Gourmet, enfim, eles são uma empresa bilionária. Agora perceba que o patriarca dá a empresa para os filhos cuidarem nos anos 2000 e a JBS, ou se não, a JIF, que era uma pequena empresa, que é J por conta do patriarca, que é José, e F por conta da Flora, que é a esposa do senhor José, a holding prospera muito depois que Wesley e Joesley assumem a administração, porque eles fazem o quê? Conexão com o mundo político. Eles não ficam só na questão empresarial, eles vão adentrar no mundo político e não é adentrar no mundo político sutilmente, não. Eles vão de uma maneira contundente, fazendo aporte financeiro, dando dinheiro para os governadores, para deputados federais, senadores e, claro, para partidos políticos. Então, eles começam a fazer Caixa 2, a comprar políticos, comprando, por óbvio, votos em favor da holding JF e da joia da coroa da holding, que é a JBS. Eles conseguem ter muito domínio sobre partidos e políticos por conta do dinheiro que eles davam. Para vocês terem uma ideia, foram 9 partidos e quase 2.000 políticos que eles financiaram. Na delação dos irmãos Batista, eles colocam lá taxativamente que gastaram R$1 bilhão comprando nessa troca de toma lá da cá, comprando políticos. Inclusive, o irmão do Wesley, ele diz, a gente faz isso desde os anos 2000. Na delação em 2016, 2017, ele fala isso, ele falou, sempre foi assim, com todo mundo sempre foi assim, e foi a forma que a gente encontrou de prosperar a empresa. Aí você pensa, mas onde a empresa tem tanto dinheiro assim para estar financiando? Ora, se eles compram políticos, por óbvio, eles têm aí vantagens. Por exemplo, quando eles dão dinheiro pro então governador Reinaldo Azambuja, o acordo era desconto ou até isenção nos tributos, principalmente ICMS. Nas palavras e nos documentos do Wesley, eles deram 150 milhões para secretarias e para o governo Azambuja, mas economizaram 500 milhões em imposto. E pior, ele diz, não importava quem era o governador, Azambuja e Delcídio Amaral, senador à época, os dois estavam candidatando ao governo do Mato Grosso. O acordo foi, os irmãos Batista vão dar dinheiro para os dois. Se a Azambuja vencesse a dívida do Delcídio, a Azambuja pagaria. Se Delcídio vencesse a dívida do Azambuja, Delcídio pagaria. Olha o esquema de ninguém perder, ia todo mundo ganhar. Então, eles começaram a fomentar isso, a investir nisso, até que a Lava Jato chega em várias empresas milionárias aqui do Brasil, empresas essas que recebiam aporte financeiro de bancos públicos, de bancos de fomento, empresas essas como a JBS, que recebia, por exemplo, financiamento do BNDES e pagava 4% desse financiamento para partidos e para os políticos. Ou seja, tirava o dinheiro público, nosso dinheiro, recebia em empréstimo e pegava esse dinheiro, parte desse dinheiro, eles investiam, claro, nas empresas da holding
e a outra parte eles davam para o político. Olha, que beleza, né? E aí a gente vê que os irmãos Batista, eles conseguiram ter muito acesso aos políticos por conta de ter sido a empresa que mais deu dinheiro para os políticos, mas quando chega a Operação Lava Jato na JBS ou no grupo JIF, que é a holding, que tem várias empresas, como eu falei, à época, inclusive, eles tinham a Vigor, eles tinham a Alpargatas, né, a Havaiana. Então, você vê que quando chega neles a Lava Jato, e eles olhando o que estava acontecendo com a OAS e com a Odebrecht, eles fazem uma tática que salvou a empresa deles, por um lado, e por outro, fez com que ele se tornasse aí 2, 3 anos depois bilionários. Por quê? O Joesley, ele disse na época, inclusive para os advogados dele, que ele não seria um Marcelo Odebrecht da vida, não. Que ele não ia ficar no limbo. Então ele arquiteta, ele arma para gravar o Temer. A gente viu aquele áudio famigerado em que, entre outras coisas, o Temer disse, tem que manter isso aí. Manter o quê? Propina que o então deputado cassado Eduardo Cunha recebia dos irmãos Batista. Além disso, o Joesley diz por Temer que o procurador Vilela recebia da OAS, ou da JBS, por mês R$50 mil para dar informações sigilosas sobre a Operação Lava Jato, em que a própria JBS estava sendo investigada. Então Temer prevarica aí, né, não dá voz de prisão, fala tem que manter isso aí. Joesley usa essa gravação para benefício próprio, porque ele dá para a Procuradoria da República para fazer acordo e ter imunidade. Ao mesmo tempo, ele não faz isso só para se livrar da cadeia, não. Ele faz isso para também salvar a empresa dele, porque ele usa dessa gravação para ganhar, para capitalizar, mesmo prejudicando o país. Então o Joesley grava Temer e pega junto com o irmão. Eles compram dólares, dólares futuro, compram milhões em dólares. A Eldorado fez negócio, papel futuro, de 250 milhões de dólares e a Seara, à época, de 25 milhões de dólares. Perceba que no dia 17 vaza, entre aspas, a delação em que mostra Temer sendo gravado, mas uma semana antes eles fazem essa transação. Suspeita porque só o volume de negócio que fizeram com a Eldorado de 250 milhões era maior que o lucro, inclusive, da Eldorado no ano anterior. E os 25 milhões que fizeram de negócio, que compraram moeda estrangeira, era 3 vezes mais do que eles fizeram do negócio ou compraram de dólares através da Seara um ano anterior. Então isso por si só foi suspeito. Então eles compram dólares e vazam a delação, fazem acordo com a Procuradoria, vazam a delação no dia específico que eles queriam, acreditando que dólar ia o quê? Subir, o que é óbvio aconteceu, e ganhar dinheiro com isso, numa clara especulação financeira, informação privilegiada, informação essa que eles que plantaram, que criaram. Assim sendo, eles ganham dinheiro, não vão para a cadeia, porque estavam fazendo delação. A CVM demora para entender o movimento dos irmãos Batista. Nisso eles já tinham ganhado muito dinheiro e tiveram que vender a Vigor e a Havaianas, Alpargatas, para pagar
a dívida de 22 bilhões que eles tinham à época com os bancos, mas ainda assim, eles fizeram o quê? Capitalizaram com a especulação. A Eldorado, eles não venderam tudo, venderam 49% para Paper Excellence e ficaram com 51% da Eldorado. Mas perceba que os irmãos Batista fazem delação, engana o procurador, né, a Procuradoria-Geral da República, à época o Janot, e enganam o CVM porque especulam com o mercado. Depois, quando a CVM se toca, acontece de eles serem acusados, mas não deu em nada. 2 anos depois eles são absolvidos, eles ganham dinheiro, eles reposicionam a marca e depois disso eles cada vez mais incorporam mais empresas. Eles têm a Amber Energia, eles têm várias empresas em todos os segmentos, até de mineração. Enquanto outras empresas, mesmo a Odebrecht ter tido feito o rebranding, fica ou está na pindaíba com a Novo Nor, a JBS só cresce. Ainda que eles tivessem aí mal vistos perante a classe política, porque eles delataram políticos e partidos e eles apresentaram dados, informações, documentos que corroborassem com o que eles falaram. Então, tudo que eles falaram, eles apresentaram documentos que tipo, ó, isso aqui corrobora com o que a gente está dizendo. Nisso, eles ficaram isolados. A gente viu Wesley escrevendo cartas, né, para o Supremo, falando que está com medo de ser morto pelos políticos, né? Ele sabia com que ele estava mexendo. Perturbado mentalmente, tomava remédio controlados, enfim, isolado, completamente isolado, mas não morto nem política nem financeiramente. Assim, ele organiza a estratégia, faz toda a mobilização no sentido de expandir a JBS que inclusive tem a BNDES como acionista, inclusive porque a BNDES é meio que um braço do BNDES que faz aporte, né, que compra ações nas empresas de capital aberto. Então, de alguma forma, o BNDES é fiadora, acionária, acionista do grupo JBS, que inclusive agora pode aí vender ações, papéis, tanto no Brasil, na B3 de São Paulo, quanto na Bolsa de Valores de Nova York. Eles só crescem, as empresas deles só crescem, estão em mais de quase 25 países e eles têm sede também. Não só eles exportam, mas eles têm sede, eles têm representações em vários países, até porque tem 100 mil funcionários Brasil afora. Então a gente vê que eles não morreram politicamente, não morreram financeiramente, mesmo tendo denunciado os políticos. Então o Wesley, ele espera pacientemente para o momento para que ele faça esse rebranding. Inclusive, o primeiro post em janeiro desse ano, ele diz isso, não é verdade? Que a paciência e o tempo, eles são poderosos, citando aí o Tolstói. E nisso, dinheiro ele tem, equipe incrível ele vai montando para vir à cena política com tudo, porque ele conhece os bastidores e porque ele se safou desses bastidores. Ele se safou do crime de compra, né, no sentido de corrupção. Ele pega e monta a questão do compliance, que é tipo uma forma das empresas seguirem as regras, seguirem aquilo que diz a norma, estar em conformidade com as normas. Eles ganham prêmios de compliance. Imagina, a JBS envolvida em corrupção, comprando políticos e partidos, ganhando os prêmios seguidos de empresa que está aí em conformidade, prêmio de compliance. Então eles foram fazendo todo esse reposicionamento
das empresas deles, crescendo cada vez mais, colocando estrategicamente o sobrinho deles, o Antônio Batista, o José Antônio Batista, para ser o chairman de várias empresas do grupo, foi CEO do Banco Original, hoje é CEO da PicPay, enfim, eles são donos também do Canal Rural, canal de TV, então você vê que eles estão no agronegócio, assim como estão na mineração, assim como estão eles têm um braço de energia, eles têm um braço de proteína animal, eles têm empresa de higiene, de materiais, produtos higiênicos e cosméticos, ou seja, eles empregam muita gente. Tanto assim que quando eles vão lá para Candiota, no Rio Grande do Sul, eles vão comprando mais uma termoelétrica de carvão da Eletrobras. Olha como essa holding, ela é poderosa a nível do Brasil e afora. A gente precisa entender isso. Então, quando eles vão lá no pequeno município, isso eles vão estrategicamente, porque eles chegam lá para, claro, para aparecer também, não só a nível da própria empresa, mas a nível pessoal, porque eles vão para doar casas, né? Lá em Candiota, e Joesley faz um discurso muito contundente dizendo que vão manter os empregos, porque a Eletrobras não estava conseguindo sustentar aquele negócio da termoelétrica de carvão em Candiota. Ele fala, ninguém vai perder os empregos e a gente vai fazer mais investimentos ainda, além de doar casa. Olha como isso entra na cabeça da população. Nossa, empresários que se importam e que querem contribuir, nem o governo faz, enfim. Aí, nesse evento, está lá o Paulo Pimenta, que à época era ministro da Comunicação e que a gente sabe que pretende ser governador do Rio Grande do Sul em 2026. E nada disso é por acaso, nada disso é orgânico, é orquestrado. Então, os irmãos Batista que estavam crescendo financeiramente, mas eles estavam escondidos publicamente. Tanto que a gente não via eles depois de 2017, depois do escândalo da Lava Jato. Quando Lula vence, janeiro toma posse. Quando chega março, o ministro da Agricultura, o Fávaro, ele leva Joesley para a China junto com aquele grupo de empresários que foram para a China para falar com os outros empresários chineses, até porque era importante essa troca comercial, e o Brasil é o maior parceiro comercial a China é o maior parceiro comercial do Brasil, então fazia sentido sim que um evento que tivesse a ver com agro, enfim, fosse aí os empresários ou as empresas que estivessem alinhadas nesse segmento. E claro, a JBS não deveria nem poderia ficar de fora, uma vez que é a maior empresa de proteína animal que nós temos no mundo. Mas, quando o ministro da Agricultura leva eles para China, houve reação. Então, houve muita reação, uma reação bem forte no sentido eles estão voltando ao jogo político, esses que estiveram aí envolvidos em corrupção. Nesse sentido, Joesley, muito rapidamente, no mesmo dia que isso surge, ele vai escrever na revista Veja para justificar por que ele e o irmão foram convidados. Eu acho que a gente tem que ter lucidez em discernir as coisas. Às vezes falta discernimento. Parece que muita gente não foi ensinada a ter discernimento, entendimento sobre as coisas e não se contaminar, não agir com infantilidade, com tolice ou com imaturidade. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se eles são dois empresários que estão aí
pujantes e que, inclusive, donos da maior empresa de proteína animal do mundo, e se o Brasil vai juntar mais outros 100 empresários para ir para a China, por óbvio, o maior empregador, o maior exportador de carne tinha que estar lá. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Até porque pagaram do bolso deles. Mas, claro, quando houve reação, o Joesley, que já estava nessa estratégia política de limpeza de imagem, de reposicionar a sua imagem, ele escreve na Veja o seguinte, é muito longo, para a gente não ficar com um vídeo enorme, eu vou ler algumas partes. Ele fala, se atualmente ostentamos um superávit anual de mais de 60 bilhões de dólares na balança comercial, isso se deve em grande parte ao enorme mercado consumidor chinês. São 1 bilhão e 400 pessoas que comem, moram e são transportadas. O mercado dessa ordem de grandeza tem potencial para desequilibrar o jogo. É natural, portanto, que a comitiva de empresários que acompanhará a visita oficial ao país asiático tenha 250 representantes de todos os setores mais importantes da nossa economia. Como maior empregador do Brasil e tendo na China seu principal mercado externo, o grupo JF não poderia estar de fora dessa iniciativa. Mais do que isso, serão representados pelos acionistas, inclusive por mim. Não foi essa que escreveu, que ele não escreve tão bem assim. Inclusive, se a gente ver a carta que ele escreveu para o Supremo, parece um analfabeto funcional escrevendo. Olhem aqui. Mas aí o Joesley continua. A China é o principal mercado de exportação do grupo. Ela representa por volta de 30% das exportações da JBS. É o destino de 35% dos minérios de ferro e manganês da JF Mineração e compra quase metade da produção da Eldorado Brasil Celulose. As exportações para a China dessas empresas todas controladas pela JF são muito valiosas para a geração dos 160 mil empregos diretos do grupo no Brasil, além de outros milhões indiretos. Isso em 2023. A China já é uma realidade concreta e fundamental para os negócios da JF e muitas empresas brasileiras. Ainda assim, há oportunidades a serem exploradas continuam sendo imensas. Por isso, escrevi uma lista de participantes da comitiva oficial ao lado dos executivos do grupo JF em busca dessas oportunidades empresariais que fortalecerão o comércio bilateral Brasil-China. É claro, aí ele conclui. Munida dessa força, a comitiva brasileira à China poderá contribuir para acelerar o comércio exterior e assim fortalecer a posição geopolítica do país. Mais ainda, são as exportações que trazem ao Brasil moeda forte capaz de financiar seu desenvolvimento sustentável. Empresário e acionista do grupo JF. Com relação à moeda forte, ele sabe mesmo porque ele manipulou o mercado aí para ganhar milhões. Mas, enfim, ele escreve isso. Depois disso, eles vão lá em Candiota doar casas e fazer discurso político do lado de um político que está buscando vaga de governador no ano que vem. E nos bastidores, eles vão a eventos, inclusive foram eventos do próprio Temer, em Portugal, se não me falha a memória, estavam lá assistindo uma palestra do Temer. Então, eles começaram a entrar no meio político. Quando o patriarca fez aniversário, políticos, caciques, raposas velhas, a elite política foi toda. Houve até congestionamento de jatinhos. Veja você. Quando o sobrinho deles também fez aniversário, os caciques políticos foram, governadores, né? O senhor Ciro Nogueira, Ibanez, o próprio Ratinho Júnior foram prestigiar, né? A família Batista. Lula nomeou para o conselhão do governo. E o conselhão do governo, que aí o Conselho de Desenvolvimento
econômico, social e sustentável, só tem gente da confiança, digamos assim, do executivo. Lula nomeou o sobrinho dos Batista. O sobrinho, que eu falei antes, que é CEO da PicPay e que é CEO, inclusive, da JF Participações, que está aí dentro da JF Investimentos. Perceba que os irmãos Batista foram entrando sutilmente, ou melhor, reentrando sutilmente no meio político. Eles conseguiram ter vários ganhos de causas na justiça, não foram presos por conta da informação privilegiada, foram absolvidos pelo Conselho de Valores Mobiliários. Eles não foram presos porque esconderam informações, segundo o procurador Janot à época, esconderam informações na delação. Eles não foram condenados, melhor dizendo, por conta disso. Eles continuaram a ganhar dinheiro, liquidaram as dívidas que tinham que liquidar, organizaram financeiramente da melhor forma, se tornaram mais ricos do que eram na época da delação, foram os protagonistas no que obrigou o próprio Congresso a evitar patrocínio, né, ou doação de empresas ou de empresários. Foi por conta disso que se mudou a lei e criou-se, por outro lado, infelizmente, o Fundo de Financiamento de Campanha, porque política é assim, eles fingem que corrigiram uma coisa por um lado e eles tiram por outro. Fingiram que agora, para evitar gerência de grandes empresas que têm um poderio econômico enorme na política através dos partidos e dos políticos, aí proibiram essa doação, esse caixa 2. Por outro lado, falaram, não, mas pessoa física pode doar. Agora, supostamente, seria transparente, porque antes o empresário que doava, ele fazia doação, mas às vezes ele maquiava. Ele falava, eu comprei gado, mas ele não recebeu nenhum gado. Ele só deu dinheiro e fingiu que comprou gado, como por exemplo no caso do JBS, falou, eu comprei gado do Ajambuja. Não comprou, deu 500 mil sem ter comprado, sem ter recebido os gados, por exemplo. Então o Congresso fala, não, agora o financiamento é público, com nosso dinheiro, em que eles dividem aquele 2% do bolo para todos os partidos políticos e aqueles outros, as outras porcentagens, vai para a legenda que tem mais voto, que teve maior voto, e por cada congressista eleito. Imagina, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, Carla Zambelli, quando foi eleita em 2022, com quase 1 milhão de votos, levou para o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha do PL R$90 por voto. Imagina quanto que isso é poderoso. Eles tiraram o financiamento por CNPJ, mas permitiram o financiamento do nosso dinheiro. O financiamento público com o FEFEC. Ainda assim, permitiram, porque a lei permite, que cada pessoa física possa doar até 10% da sua renda bruta. Então, o empresário bilionário, ele pode falar, minha renda bruta anual foi 10 milhões, eu vou doar, por exemplo, 1 milhão. Eu vou doar, não tem problema de eu doar 10%. Ah, minha renda bruta foi 20 milhões, eu vou doar 2 milhões. É claro, fica lá muito claro, hoje no Divulga Candice, quem doou e quanto que doou. Não, na minha opinião, não houve muita diferença nesse sentido, porque continuam assim, criando dinheiro por fora, empresários levando dinheiro nas malas para os políticos. Então continuou do mesmo jeito, eles taparam o sol com a peneira para falar, agora não pode ter financiamento, e por outro lado, se o empresário ou a empresa ainda quiser, dar dinheiro vivo para os partidos e para os políticos, como a gente tem visto. Mas Joesley, perceba que ele consegue
reestruturar suas empresas, diferente das outras empresas, mesmo a Odebrecht tendo feito rebranding, não teve, ou pelo menos até agora, não teve o mesmo sucesso que a JBS, que só cresceu e só expandiu cada vez mais, agora inclusive podendo, né, ter aí, vender em duas bolsas, né, tá? Tanto vai poder fazer operações na B3 quanto na Bolsa de Valores de Nova York. Olha isso, como isso é grandioso. Então, ele e o irmão conseguiram estrategicamente estruturar as empresas e conseguiram ganhos na justiça. O Dias Toffoli meio que falou, não precisa que a JBS pague os 10 bilhões de reais que tinham que pagar do acordo de leniência. Toffoli, que inclusive deveria ter se declarado suspeito com relação a essa questão, mas não se declarou porque o próprio Supremo decidiu que não tem problemas quando a pessoa, um ministro, for julgar aí um processo ou uma ação, uma questão, que os seus familiares estiverem envolvidos como advogados, por exemplo, a pedido da OAB. Por que eu trouxe isso? Porque Toffoli, quando ele dá essa decisão, pouco tempo depois, a mulher dele, algum tempo antes disso, na verdade, a mulher dele ainda era advogada da JBS, ou melhor dizendo, do grupo JIF, com relação à questão da Eldorado Celulose, que estava aí briga entre a Eldorado Celulose e a Paper Excellence. Perceba que a mulher dele sai do caso e pouco tempo depois Toffoli vai e fala, então, na verdade, não precisa pagar esses 10 milhões e como quem diz, eu não preciso me declarar suspenso nem pedido, porque primeiro que minha mulher atualmente não advoga para essa empresa e segundo, porque agora tem um entendimento aqui no Supremo que ainda que ela ainda advogasse, não teria problema de eu dar essa decisão. Para vocês verem que é importante que a gente cobre, sim, mudanças no judiciário, mas sem estar contaminado politicamente. Por outro lado, além desse ganho que eles tiveram com Toffoli, dos 10 milhões, o Gonê recorreu, mas Toffoli está sentado em cima, e a gente vê o André Mendonça, que é o ministro relator com relação à revisão dos acordos de leniência, nas fotos com os irmãos Batista, é um escárnio, fica parecendo disfarçatez mesmo, e a gente vê que os irmãos Batistas vão tendo ganhos na justiça, um atrás do outro, e eles vão se aproximando de políticos e também de ministros do próprio Supremo. Aí, Joesley se sente confortável para que ele organize, para ele vir ao público, para ele falar que quer ser presidente da República, porque a galera tem memória curta, ele tem dinheiro, a gente já viu isso antes, Donald Trump com quase uma história parecida, né, do empresário que milionou por conta das empresas do pai e que almejou ser presidente da República, mesmo sem nunca ter sido senador, deputado, sequer vereador, mas aquela coisa, se Michele Bolsonaro, que não tem nem ensino médio completo, está se colocando, se o próprio Pablo Marçal, repito, condenado, quase foi para o segundo turno nas eleições municipais de 2024, que dirá do Joesley, que é um cara que tem dinheiro, política também se faz com dinheiro, com manipulação da narrativa em favor daquilo ou daquele projeto político de poder. Então toda essa questão da imagem dele, de criar Instagram, de doação de casas, de colocar como a empresa emprega muita gente, o quanto eles saíram de uma quase falência para se tornar cada vez mais
ricos, se tornando inclusive bilionários. Então é um outsider que busca também, na minha opinião, apoio da Faria Lima, do empresariado, se é que esse também não é um acordo dos empresários para trazer Joesley, para ter um representante da Faria Lima, porque até agora a gente sabe que a Faria Lima quer o Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio de Freitas fica prestando ódio ao bolsonarismo. Então, talvez eles, né, a Faria Lima, os empresários, apoiem o Joesley nessa empreitada, que, na minha opinião, pode sim ser um teste para 2030, quem sabe. Não acho que seja efetivamente algo que ele esteja preparando mesmo para 2026, talvez seja um teste para 2030, mas política é arte do possível, ajusta aqui e põe acolá, e a gente não pode esquecer que o discurso de Joesley vai ser fortalecido quando ele vai dizer, provavelmente se ele assim manter essa candidatura, ele vai dizer que ele não precisa de dinheiro, porque ele já é bilionário, ele vai dizer que ele conhece, né, os três poderes, que ele inclusive que delatou partidos e políticos, que ele que fez com que se mudasse a legislação eleitoral, que ele fez com que o primeiro presidente em exercício fosse denunciado e que ele quase teve uma morte financeira, mas se reergueu porque ele é um bom administrador, e agora ele vai se vender como o administrador da empresa Brasil, né? Ele precisa estar aí administrando o Brasil, até porque a questão de empregos, né, que todos nós cobramos ou queremos ter empregos, ou a economia pujante, ele vai justificar que ele é o nome para fazer essa economia pujante, ele vai justificar que é importante que tenha alguém que conhece, que sabe lidar com os três poderes, e claro, ele vai se vender como tipo, não sou santo, não sou perfeito, mas eu mudei, agora a gente tem uma empresa de compliance, a gente ganhou vários prêmios, enfim. Se hoje em dia os próprios políticos ficam apoiando, se juntando ao Joesley por conta de dinheiro, porque a maioria deles foram denunciados, delatados por Joesley, mas estão porque eles são canalhas e oportunistas, então a gente também não pode esperar muito a não ser o oportunismo do Joesley para se colocar como outsider, para se colocar como salvador da pátria. E o Brasil adora um salvador da pátria, adora um salvador da pátria, ainda mais quando o salvador da pátria é bilionário, quando ele tem uma história de superação. Ainda que essa história de superação tenha envolvido canalice, no sentido dele ter manipulado o mercado com as informações privilegiadas que ele tinha e que ele arquitetou para ter, né? Então a gente vê que talvez, se ele quiser mesmo seguir essa candidatura, eu acho que tanto o bolsonarismo quanto o lulismo terão aí dificuldades se o empresariado, a Faria Lima, apoiar o Joesley, se o agro apoiar o Joesley, a gente vai ter aí um candidato muito forte, porque a galera domina narrativa e eles têm aí hoje ao seu favor algoritmos que acaba inclusive pautando e patrulhando gente que não tem discernimento, gente que não entende de política, gente que enfim, que não consegue discernir as coisas. E claro, patrões também, os grandes empresários, fazerem dentro das suas empresas essas manipulações, vota em esse ou aquilo. Cidades pequenas a gente vê isso, empresas pequenas que dirá empresas grandes, onde o próprio dono ele se reúne com os empregados e diz, para você manter o seu emprego, para essa empresa seguir pagando o seu salário, é importante que a gente apoie fulano ou beltrano. Então eu acho que sim, há viabilidade política para Joesley, esse rebranding
Pro Brasil funciona, sempre funcionou, a galera tem memória curta, a maioria das pessoas tem memória curta, e quando eu falo isso, eu não tô falando que a gente tem que massacrar ninguém, condenar ninguém eternamente. Eu só tô querendo dizer que a gente não pode esquecer também do que as pessoas fizeram ou fazem, até porque aquilo faz parte da história de cada um de nós. Então não dá para esquecer o que o Joesley fez, não dá para passar pano. Agora, a gente pode ainda assim querer dar um voto de confiança por conta da estrutura que ele construiu após Lava Jato, e principalmente porque se a gente olhar para o próprio Joesley com relação a, por exemplo, ao próprio Ciro Nogueira, a vários outros caciques políticos, Costa Neto, enfim, ou Dirceu que está tentando voltar, dos males o pior, porque a galera que se vendeu, ou que historicamente se vende no sentido do dinheiro, eles fazem para os grandes empresários em troca de dinheiro. Então o Joesley vai justificar que ele não vai precisar se vender para ninguém, porque ele já tem o dinheiro. E ele tem uma equipe competente que conseguiu livrar das condenações. Ele não tem condenação, isso é importante frisar. Ele tem uma equipe de comunicação que com certeza vai conseguir fazê-lo ter viabilidade. Nós vimos Bolsonaro, um subversivo, um deputado de baixo clero, chegar à presidência da República. Nós vimos uma gerentinha, que é a Dilma, sendo vendida como gerentona e chegar à presidência do Brasil. Estamos vendo Michele, sem preparo nenhum, sem conhecimento nenhum, sem gerência alguma, ser preparada para 2022 e 2026. Então, talvez Joesley, né? Arassi, não Wesley. Então, Joesley embaralha esse jogo político e traga, inclusive, uma discussão a nível da corrupção, a nível da questão da sustentabilidade, a nível da economia, até porque, repito, é o cara que conhece os três poderes. Então a gente tem que estar ciente nessas análises, nessas avaliações, para a gente entender por que essa galera faz esse rebranding. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!